Você sente que a sua lista de tarefas nunca acaba e que sua cabeça parece um computador com 50 abas abertas? Existe uma razão científica para você se sentir totalmente sobrecarregado quando você tem muitas tarefas para fazer. E o mais curioso é que o problema não é falta de inteligência e muito menos falta de disciplina. É que existe um limite biológico para a quantidade de informações que o seu cérebro consegue processar ao mesmo tempo. E quando ultrapassa esse limite, acontece algo que muita gente chama de procrastinação, ou de preguiça, ou de cansaço, mas na verdade isso é um mecanismo de proteção. E se você vive com a sensação de que tem 1000 coisas para fazer, mas não consegue começar nenhuma, esse vídeo vai te explicar exatamente o que está acontecendo. E hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu sou especialista em comunicação comportamental e aqui a gente fala de comportamento, comunicação e confiança. Já se inscreve para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então, vamos lá. Imagina que o teu cérebro é como se fosse uma memória RAM de um computador. Ela não armazena tudo, ela só processa o que está acontecendo naquele momento. Agora imagina o computador ou o celular com 20 abas abertas no mesmo momento. WhatsApp, Instagram, Spotify, e-mail, Photoshop, câmera e mais 10 programas. Você acha que o desempenho dele vai ser o mesmo do que se ele tivesse só com um programa aberto? É lógico que não. O computador ou o celular ele começa a travar, ele começa a ficar lento. Hoje eu uso iPhone, mas eu já usei Android. Android às vezes antigamente, né, você usava 3, 4 abas e ele já estava travando. E não é porque ele ficou burro, mas é porque a capacidade dele começa a chegar no limite. E aí ele começa a ficar mais lento tentando processar tudo ao mesmo tempo. E isso é o que acontece com a gente e com o nosso cérebro quando a gente tem um monte de coisa para fazer e tenta processar tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro não foi desenhado para a quantidade de informações que a gente vem recebendo em 2026. Nós fomos programados para viver em um ambiente totalmente diferente. Hoje, antes mesmo da gente levantar da cama, já aparece uma notificação. Hey, Mercado Livre! Ou notificação de WhatsApp. Mensagem, e-mail, Instagram, TikTok, finanças, metas, reuniões, cursos. A gente acorda sendo bombardeado de informações. E nunca na história do mundo o nosso cérebro teve tantos estímulos como ele tem hoje em dia. E o resultado é uma sobrecarga frequente. E é por esse motivo que cresceu burnout, alguns problemas psicológicos, porque a gente não foi programado para lidar com esse excesso de informação, com essas abas todas ao mesmo tempo, como eu dei o exemplo do celular ou do computador. Agora a gente vai imaginar uma mochila. Então imagina uma mochila. Imagina que cada coisa que você tem que fazer é 1 quilo. Então, contas para pagar, 1 quilo. Preocupação, 2 quilos. Responder aquele cliente, mais 1 quilo. Chegar no horário, mais 1 quilo. Resolver um problema familiar, mais 1 quilo. Preparar uma apresentação, mais 1 quilo. Acompanhar as atividades que eu dei para os meus funcionários, mais 1 quilo. E separadamente, se a gente for pensar, beleza, eu tenho que acompanhar, tenho que pagar uma conta, tenho que resolver um problema familiar, não pesa. Só que quando a gente junta 10 quilos numa mochila, pesa muito mais do que 1 quilo. Então, se a gente for colocar separadamente, não parece que é algo tão absurdo. Mas quando de fato a gente pega e junta tudo, parece que é muita coisa, que a gente só quer sumir. E se você já teve essa sensação de que você quer sumir, você fala, meu Deus, hoje eu não me chamo Natália, coloca aqui nos comentários para saber que eu não tô sozinha. E talvez você já tenha passado por isso. Você senta ali para trabalhar e aí tu começa a ver as tarefas, atender cliente, uma conversa difícil com um funcionário, 20 tarefas para resolver, coisas para delegar. Aí, em vez de começar, você abre o Instagram. E quando você viu 10 stories, você já viu que você ficou 1 hora ali no Instagram. Aí você entra no WhatsApp para resolver uma coisa e acaba que você lê outras mensagens e quando você viu, você já passou mais 2 horas respondendo outras coisas e não a que você sentou para de fato resolver. E aí, quando você se dá conta do que você tem que fazer, você fala, meu Deus, como eu sou procrastinadora, porque eu sentei para resolver aquilo, eu abri o Instagram, eu organizei minha mesa quando eu entrei no WhatsApp e não fiz aquilo que tinha para fazer. Mas isso não é preguiça, muitas vezes é sobrecarga cognitiva e o teu cérebro está tentando fugir, é aquilo luta e fuga. Então, se eu sento para trabalhar e vejo que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu pego o celular, começo a ficar aqui no Instagram e aí depois eu falo, nossa, já passou 40 minutos, meu Deus, eu preciso fazer as coisas, nossa, eu não consigo fazer nada, nossa, eu não sou disciplinada. Mas na verdade é o teu cérebro tentando fugir
daquela quantidade de coisas que você tem para fazer. E hoje eu vou te ensinar 3 técnicas para você de fato resolver isso. E se você está esperando um vídeo curto ou um conteúdo muito curto, sinto te dizer, mas não vai ser esse conteúdo, porque o conteúdo de hoje eles vão ser 3 técnicas muito boas, porém um pouquinho mais profunda. E a técnica número 1 é: tire as tarefas da cabeça. Eu, por exemplo, eu não consigo gravar as coisas, ainda mais depois que eu tive Covid. Eu tinha uma memória muito boa e eu comecei a esquecer muito as coisas. Só que depois de estudar neurociência, eu comecei a pensar que talvez isso foi uma maneira do meu cérebro fugir da quantidade de coisas que eu me obrigava a gravar para poder concluir. Então, eu sempre anota num papel ou anoto no bloco de notas do celular. Então, eu coloco por etapas, porque se eu for depender da minha cabeça para lembrar de fazer alguma coisa, eu não vou lembrar. O teu cérebro não foi feito para armazenar tarefas, ele foi feito para resolver problemas. Então imagina que você precisa marcar um médico, pagar um boleto, responder um cliente, comprar ração, ligar para sua mãe, buscar o teu filho na escola. Se você for gravar tudo isso na tua mente e não virou rotina, você precisa anotar. Então você precisa ter uma agenda, ó, 9h15 ligar para o cliente, 10 horas ligar para minha mãe, 11 horas pagar os boletos. Você não está fazendo nenhuma tarefa no momento que você está fazendo a agenda, mas o seu cérebro continua repetindo. Não esquece, não esquece, não esquece. É como deixar vários aplicativos rodando em segundo plano. Por isso você precisa escrever na agenda. Porque quando o teu cérebro percebe que aquela informação que ele precisa está em um lugar seguro, seja no celular ou no papel, ele relaxa. E aí ele não precisa ficar gastando energia para tentar lembrar. Técnica número 3. A regra de um por vez. A segunda técnica parece muito simples, mas ela é uma das mais difíceis para se fazer hoje. Faça apenas uma coisa de cada vez. Muita gente tem orgulho de dizer: eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a neurociência diz o contrário. O cérebro não faz multitarefas, ele troca rapidamente de uma tarefa para outra. E cada troca tem um custo. Imagina que você está escrevendo um relatório. Aí, no meio dele, chega uma mensagem. Aí você olha a mensagem, responde e depois volta. Aí toca o celular, aí você atende e depois você volta. Aí chega um e-mail, aí você responde, depois você vai ver pro Instagram. Você acha que você só perdeu alguns segundos, mas na verdade o cérebro leva minutos para recuperar o mesmo nível de concentração que ele estava no início. É como dirigir e a cada 2 minutos alguém puxar o freio de mão. O carro demora para funcionar, porque aí você tem que puxar o freio de mão de novo. Vamos supor que você estava 100 por hora. Você vai demorar um tempo para voltar no 100. Agora, quando você permanece tempo suficiente em uma atividade, muita gente chama de flow, né? Entrei no flow. Nada mais é do que você tá muito concentrado numa atividade e começar a produzir muito sobre aquilo. Então eu vou gravar conteúdo. Eu concentro naquilo e eu começo a bolar 50 conteúdos. Porque quando você está focado fazendo uma única atividade, é quando as ideias aparecem, você produz mais, você pensa melhor, o tempo parece passar mais rápido. Mas esse estado, ele só acontece quando tem continuidade. Técnica número 3, descanso deliberado. Essa parece a tarefa mais contraintuitiva, mas o teu cérebro precisa descansar. E descansar não é pegar o Instagram e começar a olhar stories, não é você trocar o celular pelo computador ou vice-versa. Quando você pula de uma tela para outra, o teu cérebro continua gastando energia para trabalhar. Ele continua recebendo estímulos. Isso não é descanso. Existe um sistema padrão no cérebro chamado de rede modo padrão. Ele entra em ação justamente quando você para por alguns minutos. É nesse momento que o cérebro ele organiza memórias, conecta informações e resolve problemas. E é por isso que tantas pessoas têm ideias boas no banho, dirigindo ou caminhando. Eu, por exemplo, no banho eu tenho várias ideias. Por quê? Porque é o tempo que você está relaxando e o teu cérebro está sem estímulo nenhum. Já aconteceu com você de você ficar horas pensando como solucionar um problema, e aí você pensa e não consegue achar uma solução, e simplesmente quando você está dirigindo, voltando para casa ou indo tomar banho, você encontra a solução? Não foi sorte, o teu cérebro ele continuou trabalhando enquanto você descansava. Então, algo que você tem que fazer, sempre que você estiver fazendo uma tarefa, a gente chama, existe até o método Pomodoro, existem alguns. Sempre que eu faço 40 minutos de uma tarefa, eu descanso 5 ou 10, mas o descanso não é no celular. Eu dou uma caminhada por aqui mesmo, eu vou no banheiro, eu tomo uma água, respiro, levanto, olho para a janela, sem celular, sem vídeo, sem notificação. Você vai perceber que quando você volta muito mais concentrado para aquilo que você estava fazendo. E se hoje
hoje você se sente sobrecarregado, talvez o problema não seja falta de vontade. Talvez só seja o teu cérebro tentando operar acima da capacidade que ele foi programado para operar. Então, lembre-se dessas 3 técnicas. Primeiro, tire as coisas da cabeça, sempre anote. Segundo, faça uma coisa por vez. Terceiro, respeite as pausas. Produtividade não é sobre você fazer mais, mas é sobre você criar um espaço para você pensar melhor. E quando você aprende a cuidar da sua mente, ela deixa de trabalhar contra você e começa a trabalhar a seu favor. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like. E se você acha que alguém precisa ouvir esse conteúdo, é só compartilhar. Fui!